Oi, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Bom, vocês perdoem a qualidade da minha câmera, ela é muito ruim no computador, mas eu não consegui fazer no celular, achar no celular como é que eu faço para compartilhar a tela, e eu vou precisar da tela porque esse vídeo de hoje é para a gente corrigir aquele quiz que vocês fizeram, certo? De geografia, e nem precisava, foi muito 10, muita nota boa, sinal que vocês estão sabendo tudo de geografia, né? Aliás, eu vou até aumentar o nível do próximo quiz, porque esse foi muito fichinha para vocês, o que é bem maravilhoso, sinal que vocês vão arrasar no Enem. Então, assim, mas de qualquer maneira eu vou corrigir caso tenha ficado alguma dúvida para alguém, tá bom? Então vamos lá, né? Sure, quiz. Pronto. Essa é a questão número 1, né? O mapa adiante coloca em destaque uma região cuja atividade econômica está articulada com os portos de Vitória e Santos. Vamos ver a imagem. Vou botar minha... Porto de... Uhum. Vou botar aqui. Pronto. Porto de Vitória, Porto de Santos, que área está ligada a isso aqui? Vamos ver. É o polígono da Seca? Não, o polígono da Seca do Nordeste tem nada a ver com nada. É a Grande Belo Horizonte? Não. Certo? A Grande Belo Horizonte é a região metropolitana de Belo Horizonte, não tem nada a ver a sua atividade urbana, metrópole urbana, com os portos de Santos. Embora tenha uma atividade industrial importante lá, certo, gente? Mas a área de escoamento dos portos de Santos e de Vitória não é do que é produzido na Grande Belo Horizonte. Triângulo Mineiro, não. Quadrilátero ferrífero, sim. A região do quadrilátero que a gente estudou quando estava vendo recursos minerais. Zona da Mata Mineira, obviamente, não. Yes! Dois. Tirar minha foto aqui de novo. Diminuir esse negócio, né? Negócio grande desse. Ó. Eita, nós, viu, velho? Tá. Vamos lá. Nesse domínio predominam os planaltos antigos. Vamos ver quais são os planaltos antigos, então. Bom, isso aqui é um mapa do Jurandir Ross, né? A classificação do relevo do Jurandir Ross, dos anos 90. Eu achei que estava vendo outro, pera. Ah, vamos olhar esse. Sei qualquer. Tá muito parecido, para falar a verdade. Tá, vamos ver esse aqui, ó. O que tá em marrom são os planaltos, tá em amarelo são as depressões, o que tá em branquinho aqui, né, são as planícies. Vejam bem que o que ele está chamando de planaltos antigos são essas regiões aqui do Planalto Central brasileiro, né? 8, 3, 4, 6, tá? São os planaltos antigos. Na verdade, os planaltos brasileiros são antigos, certo? Mas uma concentração de planaltos está aqui, né? Nós vamos ter outro planalto aqui, uns planaltos aqui, tá? Vamos voltar então. Intensamente desgastados por causa do tempo, né? São antigos, significa dizer que há anos e anos e anos eles estão sofrendo desgaste. E aplainados, tornados assim mais retinhos por causa do processo erosivo ao longo dos milhares de anos. Que o caracterizam como um dos domínios brasileiros de formação mais antiga, tanto do ponto de vista geomorfológico quanto geológico. Nele, neste domínio, predominam, aí a resposta de vocês, tá? Predominam os solos bem desenvolvidos com grau elevado de acidez. Que foi que eu disse para vocês em sala, para não esquecer nunca mais quando falasse desse bioma relacionado ao grau elevado de acidez. Quando disser grau elevado de acidez, necessitando a adoção de métodos corretivos como a calagem, vocês não têm dúvida, não marca nenhum outro a não ser o cerrado. Yes. Estou em terceiro lugar, sou muito boa.
O extrativismo vegetal é uma prática muito antiga no Brasil e é responsável pelo quase desaparecimento de certos biomas, como, por exemplo, a mata de araucária, a mata atlântica. Tá? Sobre esse assunto, o que é correto afirmar, né? O item mais explorado da vegetação brasileira é o pau-brasil, tanto historicamente como atualmente. Não, não tem como explorar um item que está em extinção ou em quase extinção, tá? O extrativismo vegetal no Brasil é insignificante? Não. Uma boa parte da nossa renda, do nosso PIB, é do extrativismo vegetal, né? A gente retira muita coisa da natureza. Tanto para a produção de cosméticos, como tanta coisa, cupuaçu, buriti, maracujá, enfim, como para o consumo mesmo, como o açaí, né? A carnaúba. Então, não é insignificante. Um dos biomas mais devastados pelo extrativismo é a floresta de araucária? Sim, principalmente pelo seu uso importante na produção de papel e na retirada da celulose. Então, nosso item correto. O extrativismo vegetal no Brasil é feito de maneira controlada? Não mesmo. O que tem no Brasil, e muito, é um descontrole nessa atividade, né? Tendo uma ilegalidade muito grande. Um dos mais importantes itens do extrativismo vegetal do Brasil é o cupuaçu, sendo responsável por arrecadação de mais de 400 milhões de reais, né, no caso. Não, gente, cupuaçu é um importante item, né? Mas não é o mais importante. Nós temos outros mais importantes do que ele, como a própria madeira, como a própria madeira, como o açaí, como a carnaúba, tá? E como a erva mate. Então, não é o mais, né? Não é o mais importante deles, não. Então, opção correta, araucária aqui. Gente, sou muito boa, ganhei um negócio aí. Estou em primeiro lugar. O desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequência do desmatamento todas as alternativas, com exceção de uma. Bom, vamos lá. Quando desmata, provoca o aumento do efeito estufa? Sim, desmata, maior aquecimento do solo, porque não tem a cobertura vegetal, né? Provocando o maior aquecimento do planeta também. O assoreamento de rios e lagos é consequência do desmatamento? Sim, claro. Retira a cobertura vegetal da margem dos rios ou dos lagos. Sem cobertura vegetal, aquela margem fica suscetível à erosão por causa da chuva. Chuva leva aqueles sedimentos, joga esse sedimento para dentro do rio, provocando, então, o seu assoreamento. Então, é uma consequência. Diminui a biodiversidade? Claro, se você tira a vegetação, você tira a biodiversidade, tanto vegetal como animal que depende daquela biodiversidade, né, daquela vegetação. Provoca o maior desgaste do solo? Sim. Desculpa, gente. Você retira a vegetação, o solo fica completamente exposto a qualquer tipo de processo, né? Principalmente os erosivos, principalmente o eólico e o pluvial, né? Que é das chuvas. Então, maior desgaste do solo. E provoca, então, o desmatamento provoca uma elevação desproporcional da umidade? Contrário. Provoca uma diminuição da umidade, já que não tem aquela vegetação absorvendo aquela umidade e evaporando aquela umidade, né? Evapotranspirando, na verdade, aquela umidade para a atmosfera, vai ter uma diminuição da umidade, uma diminuição desproporcional da umidade, provocando inclusive áreas de desertificação, que é uma queda ou uma queda completa da umidade do ar, né? Provocando então uma área uma área seca muito grande, uma área de deserto muito grande. Então não é uma elevação desproporcional da umidade, tá? Então exceto essa. Sobre a biodiversidade, é correto afirmar o quê? Vamos lá. O desenvolvimento urbano e econômico não ocasiona nenhuma perda para a biodiversidade em âmbito mundial? Claro que provoca. No Brasil, inclusive, né?
A Mata Atlântica, basicamente, foi dizimada por processos urbanos e econômicos. As maiores cidades e os maiores parques industriais estão em área de Mata Atlântica, historicamente. Então, sim, perda da biodiversidade na Europa, nos Estados Unidos. Tá? Então, isso é errado. A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar? Claro que altera. Imagina, nós temos um ambiente equilibrado, eu vou lá e retiro uma espécie, até retiro daquele ambiente. Vai ter um desequilíbrio, porque tanto vai morrer de fome aquele animal, aquela espécie que se alimentava daquela outra, como vai ter uma superpopulação da espécie que aquela que foi retirada se alimentava. Provoca um desequilíbrio tremendo. Então, não altera a cadeia alimentar, altera profundamente. A biodiversidade é um conceito que abrange todas as formas de vida da natureza, incluindo as espécies animais, vegetais e os micro-organismos? Sim, essa é a opção correta. O tráfico de animais não prejudica a biodiversidade? Sim, o tráfico de animais provoca a retirada, o desequilíbrio, e aí está intimamente ligado. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna? Se alguém tiver marcado essa, porque a fauna é justamente o conjunto de espécies de animais de um determinado local. Então, não. Vou marcar a opção correta. Yes. Estou petrificado. A floresta amazônica é uma floresta latifoliada equatorial. Para quem não lembra, se a pergunta fosse aqui, ó, é conhecida como latifoliada porque a gente marcaria suas árvores têm folhas largas, mas a pergunta não é essa. Sendo a mais importante formação vegetal do mundo, abrangendo áreas dos países vizinhos, né, vai dizer todos aqui, essa floresta é conhecida como heterogênea, porque, obviamente não é essa, porque isso aqui é latifoliada. A vegetação depende da chuva? Não. Ela não é heterogênea, porque a sua vegetação depende da chuva, embora a sua vegetação dependa também da chuva, mas não é por isso que ela é heterogênea. Ela é heterogênea porque a vegetação é de grande porte? Não. Porque há uma grande quantidade de rios? Não. Porque tem grande diversidade de espécies? Sim. Gente, estou em primeiro lugar. Eu sou muito boa. A água é um importante recurso natural do Brasil. Sobre esse recurso essencial, marque a opção correta. O Brasil tem cerca de 40% de toda a água do planeta? Não, é muita água para ficar só no Brasil. A gente tem um percentual muito alto de água, mas não chega a 40%, porque é demais, né? Então não é essa. Por ser a região com maior disponibilidade de água, a população amazônica tem 90% do seu público com abastecimento de água encanada? Não. É de fato a região que tem a maior percentual de água, mas não chega nem ou chega a cerca de 60% a população abastecida por água encanada. Ou seja, onde tem maior água, tem a menor população abastecida por água encanada. É na Amazônia. Então é o contrário. O importante motivo pelo qual temos água em abundância é o fato que a gente é muito consciente. Não, todo ano tem campanha de desperdício, então a gente não é consciente. O Brasil é um dos países com maior abundância de água, mas ela não é distribuída igualmente no território, certo? Isso mesmo. A gente é um país com muita água, no entanto, ela é mal distribuída, tendo uma quantidade muito grande na bacia amazônica, uma quantidade muito pequena nas bacias do Nordeste, de um modo geral, né? Provocando aí esse desequilíbrio na quantidade de água. E a última, apesar do aumento das áreas de cultivo. A gente não fica aparecendo, não sei se aparece no vídeo. Apesar do aumento das áreas de cultivo na área rural, não figura impacto sobre os recursos hídricos, já que substitui uma vegetação por outra. Não, é absurdo. É muito diferente a captação da água de uma floresta, que vai captar muito mais água com suas raízes profundas, provocando uma grande área de adensamento de água no seu subsolo. Você retira uma floresta densa, por exemplo, que é capaz de reter água tanto no subsolo como na sua própria folhagem, né, que aí provocando a evaporação depois, a evapotranspiração depois. Bem como é diferente você ter uma floresta densa aí, você retirar essa floresta e plantar, por exemplo, café ou milho, né?
que deixa o solo mais exposto e também é uma vegetação única e também não tem a mesma quantidade de absorção de água. Então, não tem nada a ver, tem um impacto sim. Não configura impacto sobre os recursos hídricos, configura impacto sobre os recursos hídricos. Então, essa é a opção correta. Ganhei outro Buster aí. Immunity. Me dá uma segunda chance caso eu dê uma opção incorreta. Não, não quero usar agora. A Serra dos Carajás, na região norte do país, situa-se no município de Marabá, na bacia do rio Itacaiunas, aí vai dizer, né, lá em Belém, a 550 quilômetros de Belém, constitui uma anomalia mineralógica por sua quantidade de recursos que englobam grandes e variadas jazidas minerais, exceto... Bom, gente, assim, é importante saber uma coisa sobre isso aí, né? Vamos lá. No Brasil não tem praticamente carvão mineral, tá? Isso é um item, né? Que a gente não tem. Se, quando temos e de má qualidade, ele se encontra na região sul do Brasil. Praticamente 90% do nosso carvão vai estar lá na região sul do Brasil. Então, no norte, nós vamos ter cobre, bauxita, manganês e ferro, sendo a opção exceto, que não tem lá, é carvão mineral. Nona questão, na subbacia hidrográfica do Rio Maracanã, na Ilha do Maranhão, existem duas unidades de conservação. São elas o Parque Estadual do Bacamba e a APA do Maracanã, que sofrem impactos ambientais, apesar dos objetivos de proteção que as norteiam. E a pergunta tem nada a ver com essas duas unidades de conservação. Se vocês ficaram nervosos começando a ler, a pergunta é simples, que é: as unidades de conservação foram criadas para quê? Expressar esforços do homem para alterar a condição do ambiente? Não, a gente não precisa criar unidade de conservação para expressar os esforços para alterarmos nada. A gente já faz isso sem criar unidade de conservação nenhuma. Cris chegou. Quer entrar? Conservar o estado de equilíbrio do ambiente e dos recursos naturais. Isso mesmo. A unidade de conservação foi criada para isso, para conservar o estado de equilíbrio entre o ambiente e os recursos. Diminuir a degradação ambiental explorando os recursos da natureza. Como é que você diminui a degradação ambiental explorando os recursos? É incoerente. Utilizar os seus recursos sob qualquer forma e processo. Não, para isso não precisa de unidade de conservação, a gente já faz isso. A gente utiliza os recursos de qualquer maneira e com qualquer processo. Racionalizar as intervenções em determinado local. Acho que sim. Torna racional, né, as intervenções de determinada área. Com foco na satisfação do homem? Não, com foco no equilíbrio do ambiente, certo? Então, looks like you pick. Primeiro lugar, gente. Muito meus pontos. Para finalizar nossa correção, números 1 e 2 representam respectivamente. Essa tem uma pegadinha, tá? Vamos lá. 1, 2. Que os outros biomas, né? Bioma não, domínios morfoclimáticos do Brasil. Essa questão tem uma pegadinha, porque um desavisado, um mais distraído, vai marcar essa. Da Caatinga e dos... vai marcar essa. Do semiárido e da Mata Atlântica. Não é do sertão e das paisagens litorâneas, isso nem é domínio, nem é bioma. Polígono das Secas, da Mata, não. Agreste, Mata Tropical, não. Fica entre essas duas. Quem marcou essa tem algum sentido, mas o erro está em quê? Semiárido não é domínio morfoclimático, é clima. E Mata Atlântica não é domínio morfoclimático, é bioma. Caatinga é domínio morfoclimático e mares de morro também seria a opção correta. É isso, pessoal. Vamos lá, voltar para nossa telinha. E agora, como é que eu faço para... deixar de compartilhar o esquema aqui todo?
Ah, pronto, aqui. Voltamos. Bom, então é isso, né? Assim, como eu falei, eu não necessitava dessa correção, já que vocês estão fera no assunto, mas fica aí para quem quiser ver. Um beijo essa semana ainda. Semana que vem eu boto a nova aula do novo assunto de fonte de energia. Eu tô pretendendo fazer assim, gente. Eu boto no YouTube e a gente faz um esquema de perguntas e respostas por lá. Vamos ver se funciona? Porque não dá para depender da internet, porque pode acontecer o que aconteceu com a turma do terceiro ano. Não consegui dar aula de jeito nenhum, tá bom? Então, um beijo grande para vocês e até outro dia.